Olha, eu vou te render algumas risadas, porque Deus ele pediu que eu fizesse um vídeo me abrindo sobre a vida sentimental. Então, pega a pipoca. É porque eu faço dos meus traumas motivo de rir. Eu não sou uma pessoa que lamenta não, tá? Eu sou uma pessoa que sorri. Mas brincadeiras à parte, mulheres, chegou o grande dia. Vamos começar a falar sobre vida sentimental e mulheres negras. E, diferente de muitas mulheres negras que não estão aqui para contar a história, e eu não falo isso sorrindo, é sério agora, sério. A vida sentimental da mulher negra é a área que o inimigo mais ataca. Porque os números do IBGE, eles testificam isso. Se você for dar uma olhada, se você está curioso sobre feminicídio, somos o top ranking. Mães solos, somos o top ranking. Então, assim, se o inimigo não ataca essa área, eu não sei quem é que está atacando. Quando eu não conhecia a palavra de Deus, e aqui eu não vou defender uma religião, não vou defender uma fé, mas eu quero que você que não conhece a palavra de Deus entenda isso. Mas antes de conhecer a palavra que liberta, que é a palavra de Deus, eu tive acesso a outros tipos de religiões afro, né? Porque eu sou do movimento negro e isso é muito forte lá dentro. E eu tive acesso a um conceito muito forte que ele me bateu, que foi o conceito da solidão da mulher negra. E para quem não conhece, esse conceito ele é muito forte porque você vê ele de fato na prática. Se você tiver um pouco de olhar crítico sobre, você vai visualizar isso no seu dia a dia, inclusive talvez com você mesmo, mulher negra, ou com pessoas que você conhece. Mas eu quero hoje desmitificar esse tema com você. Mas primeiramente tenho que falar o que é a solidão da mulher negra, né, para quem não conhece. Esse é um termo sociológico, histórico, político e psicológico. Então não é um termo que saiu da minha cabeça e que eu inventei. Não. Existem várias mulheres negras, cientistas, psicólogos, sociólogos que estudam esse termo, que é para exemplificar aquilo que aconteceu com a mulher negra após a escravidão do Brasil, após o movimento da escravidão. Porque na escravidão, ela foi um objeto que reproduzia outros objetos e não pessoa. E não apenas foi vista como objeto, mas também ela teve o seu corpo visto como algo de prazer e não algo de cuidado. Imagine você, né, homem, você é homem, vamos lá. Se você é homem que está assistindo, você nascer com a cor de pele e por isso você nunca ser escolhido como marido, porque o seu corpo testifica que você é por prazer e não para ser o homem que é cuidado, o homem que é respeitado. Eu pego a figura masculina porque eu gosto de usar exemplos o oposto, que assim é mais fácil de entender, né? Se você é um homem muito bonito, você provavelmente já passou por isso, de ser o escolhido a diversão, mas não por compromisso, se você quer compromisso, porque existem alguns homens que não querem, mas existem aqueles que querem, não é a marcha contra os homens aqui, ok? É só um exemplo. Ou você é uma mulher branca que está assistindo, imagine você nascer com uma cor de pele negra, ou a sua cor de pele foi aquela que foi escravizada, e ninguém nunca te escolher, por exemplo, para ser a namorada, sempre a outra, né? E isso historicamente, tá? Então é um conceito que é histórico, mas também é muito visualizado no dia a dia das mulheres negras do Brasil e do mundo. E nas religiões afro, que eu citei inicialmente, trabalha-se muito nisso para empoderar a mulher negra, né? A solidão da mulher negra, aí vem a questão de ensinar você a ver o seu valor, a ver a beleza de ser a mulher negra, de ser aquela que multiplica, que dá vida, aquela que cuida, aquela que usa o poder da sensualização para conquistar as coisas. E vai aí um túnel. Ou mesmo para você ter uma fé, uma entidade que ele te proteja, uma entidade feminina que entenda o que é ser mulher negra. E quando
eu conheci a palavra de Deus, que eu comecei a refletir sobre isso, que essas falas, de certa forma, estavam enraizadas na minha mente, porque eu sempre tive um debate muito grande com a Bíblia em relação à mulher, que eu sempre achei que a Bíblia era um pouco machista, não falava, e também não falava da cor, da pele, enfim. Eu não me via na Bíblia. Então, se eu não me via, então eu não queria seguir o que estava lá. Se não me representava, né? Aquela pessoa chata. Tá, eu era chata. E a Bíblia fala muito sobre mulheres. E a história que eu trago hoje para você, para começar o nosso vídeo, falando sobre a solidão da mulher negra e o contraste, esse vídeo vai ser um vídeo, prometo, curto. E eu não vou contar muito da minha vida romântica, não, porque eu não tenho uma vida romântica. Brincadeira, gente. Vamos lá. O livro que a gente vai usar como base é o livro de João, Novo Testamento. Se você não tem o hábito de ler a Bíblia, tá, moça? João, capítulo 3. Inclusive, eu também estou abrindo minha Bíblia aqui. Um minuto. É João, capítulo 4. Voltei. Que fala sobre a mulher samaritana. Lê o versículo 7, que fala basicamente que veio uma mulher. Ela veio uma mulher de Samaria tirar água e disse-lhe: Jesus, dai-me de beber. Vamos ficar aqui. Depois você lê o capítulo todo. Vamos destrinchar esse capítulo, mas por partes, tá? Primeiro ponto aqui da história da mulher samaritana, se você não conhece, o povo samaritano, ele era um povo que vivia na periferia. Era um povo que era mal visto, era visto como sujo, como indigno pelo povo hebreu, pelo povo judeu, porque eles tinham suas próprias crenças, sua própria forma de vestir, sua própria forma de ver o mundo. E os judeus que seguiam aquele credo, aquela religiosidade de ir ao templo, de lavar o rosto, de virar para o sol, enfim, eles não viam com bons olhos os samaritanos. Mas os samaritanos também eram um povo que tinha uma chama, né? Inclusive, quando você for ler a palavra de Deus, mais especificamente no Novo Testamento, você percebe que os samaritanos, apesar de ser o povo rejeitado pelo povo hebreu, pelo povo que é o povo de Deus, ele foi o povo que mais aceitou Jesus como estava na terra. E que Jesus ficou à vontade com eles, porque eles tinham um coração puro mesmo para receber a palavra e crer na palavra. Coisas que os judeus, eles questionavam se Jesus era o Filho de Deus, os samaritanos abraçavam isso sem questionar. Mas voltando aqui para a mulher samaritana, ela pertencia a esse povo, né? Ao povo que era deixado ao cantinho, ao povo que era visto com os olhos maus. E aqui não tem como a gente não lembrar do povo negro, né? Que historicamente e hoje mesmo, nos dias atuais, ainda é colocado no cantinho. Eu sei que existem políticas públicas, eu sei que a igreja está evoluindo ao falar sobre as questões sociais, mas ela ainda evita falar do pecado do racismo. O racismo ainda acontece dentro de templos religiosos, acontece em escolas, acontece em todos os lugares. E é um elefante branco que ninguém quer falar sobre, mas que está ali pisando as ovelhinhas que não são tão claras. E esse contraste da mulher samaritana com nós, mulheres negras, ele é muito presente porque a gente faz parte desse povo. Mas para além desse contraste que é muito forte, existe também a questão que se você for ver a primeira parte, né, dessa história, que Jesus sentou e esperou, né? Eu creio que Jesus e Deus, ele é proposital em tudo que faz. Deus, ele tinha já um encontro marcado com aquela mulher. Apesar de ela vir desse grupo que era negado, desse grupo que era visto com maus olhos, ele não se importou com isso. Ele sentou ali e quando ele viu, ele teve a iniciativa de falar com ela. Nossa, Jesus é muito lindo. Porque quando eu estava estudando sobre, eu li que normalmente os judeus, eles não falavam com os samaritanos. Era tipo assim, chegou, faz vista grossa, não tô vendo. Tipo, tô invisível, tô invisível. E ainda tinha o contraste de que homens não podiam falar com mulheres, né? Uma questão, falar com a samaritana, como assim? E Jesus veio quebrando protocolos. Você tá vendo isso? Ele quebrou um protocolo ali. E
me dá água de beber. E ela, eu creio que ela, tipo, nossa, quem é ele? Será que ele não sabe que eu sou uma samaritana? Será que ele não sabe que eu sou mulher? E que ele não pode falar comigo? Eu creio que foi isso que passou na cabeça dela, né? E aqui, para você que não conhece a palavra de Deus e que pensava como eu pensava, pensa como eu pensava, né? Que Jesus, ele nunca se importou com nós, mulheres negras, né? Isso é uma rebeldia que eu tinha dentro de mim, né? Nunca se importou comigo, então eu não vou me importar com ele. A Bíblia fala que não, que ele, inclusive, dá o primeiro passo. Talvez esse vídeo, ele é o primeiro passo de Jesus para você conhecer ele, né? O amor que ninguém rouba, que ninguém leva, o amor que é verdadeiro. Ele espera e fala com você, independente de onde você veio, da cor que você é. Ele não quer saber da sua religião. Ele vem e fala com você aqui. E voltando para a história, você pode ler mais embaixo, ela questionou, né? Por que ele falou com ela, enfim. E ele falou, olha, chama o teu marido. Ai. Jesus, ele é bom, mas ele é direto. E ele tocou em um ponto que é o ponto do vídeo, né? Cadê o teu marido, mulher negra? Cadê o teu marido? Ah, eu sou aquela tia chata que tá chegando o Natal. Cadê o namoradinho, Laila? Não sei, tia, sumiu. Eu vou ser essa tia chata. Cadê o seu marido? Por que eu faço essa pergunta? Porque aqui na história, que a Bíblia ela fala, ela já tinha passado por 5 relacionamentos. Então, uma mulher que tinha sofrido nas mãos do diabo, né? Porque, como eu falei mais anteriormente, a vida sentimental da mulher negra, ela tá no IBGE. Então, não é algo que dá para fazer vista grossa. Não é algo que não dá para falar que é espiritual. Porque, tudo bem, existe violência doméstica contra as mulheres brancas? Existe. Mas por que a maioria é mulher negra? Por que nós estamos nesse ranking? Por que o feminicídio está vindo com tanta força com nós? Por que ninguém está falando sobre isso? Mas Deus quer falar sobre isso. Cadê o teu marido? Faça essa pergunta, cadê o meu marido? E eu não estou querendo te forçar a casar. Não. Por que Deus fez essa pergunta à mulher samaritana? Ele fez porque ele sabia das frustrações que ela tinha na vida sentimental. Porque Deus, ele conhece o nosso coração, não é verdade? É uma coisa que eu acho linda em Deus, em Jesus, é isso, que ele conhece nós melhor do que nós mesmas. E para mim, né, para mim em especial, é incrível, eu estou colocando todas as minhas expectativas em Deus, em relação às pessoas. Eu apenas olho por elas e peço para Deus me mostrar. E aí ele mostra. E aí eu entendo que ele me mostrou e sigo o meu caminho. Mas essa mulher samaritana, ela não tinha isso, né? Eu creio que ela deve ter tentado agarrar esse marido, agarrar ao sentimento, se agarrar às emoções, a ter um parceiro na vida. Mas ela estava sozinha, quer dizer, ela estava com um homem que não era dela. Mas quando você lê, você vê isso. E Deus sabia, Jesus sabia. Cadê o teu marido, mulher negra? E aí ele falou, e aí ela questionou que o poço não era dela, mudou de assunto, quis fugir do tema, como nós sempre fazemos com muita maestria, claro, graças a Deus. Mas Jesus não deixou ela fugir do tema e falou, olha, se você soubesse quem está te pedindo essa água, você me pediria e eu te daria água viva. E aí foi quando Jesus começou a falar do amor verdadeiro, da água que mata a tua sede, que mata a minha sede. Porque entenda que eu não vou falar de uma religião, mas enquanto você não tiver um encontro com a água verdadeira, mulher negra, você vai tentar preencher essa sede com coisas que nunca vão preencher. Com amizades, com relacionamentos, com festas, viagens, com religiosidade. Mas isso nunca vai preencher, porque essa não é a água, não é a água que mata a tua sede. Só Jesus tem a água que mata a sua sede. E eu falo isso para você hoje, e a mulher samaritana, se ela tivesse aqui, ela falaria para você hoje, é que a solidão, que é um conceito que eu entendia muito e conhecia e até defendia, ela não precisa existir para você, mulher negra, que conheceu o dono do amor.
Porque quando você conhece o dono do amor, a história ela muda. Porque a palavra de Deus, ela não é um livro antigo, que não tem mais vigor, que não mais existe. Não é como se Deus fosse aquele Deus que abriu o mar no passado e não conseguisse hoje abrir o mar, se Ele quisesse abrir. Ele ainda faz milagres. Ele não mudou. Quem muda somos nós, né? A religião, as notícias, a economia, tudo quer nos fazer crer que Deus, Ele mudou. Mas Ele continua sendo o mesmo Deus. Então Deus que deu a água da vida a essa mulher e saciou a sua sede, Ele ainda é o mesmo. Ele ainda quer saciar a tua sede. Vamos colocar a nossa vida sentimental na mão de Deus? Para a gente não fazer parte do IBGE, do feminicídio, da violência doméstica. Acho tão triste eu ver uma mulher negra apanhando quando chega para mim com o olho inchado, rasgada. Aquilo é como se eu tivesse apanhado com ela, né? Porque a gente já sabe de onde a gente veio, de todos os enfrentamentos que a gente já passou. E aí a gente não consegue fazer nada. Eu tenho vontade de abraçar e falar, olha, sai. Mas a gente sabe que ali é toda uma questão espiritual, de libertação mesmo. Da pessoa falar, poxa, Deus me ama, eu não aceito isso. Mas Deus, Ele sabe de todas as coisas. Então eu quero te convidar para orar comigo, pela nossa vida sentimental. Para que a gente não repita a história das nossas mães, das nossas vós. Elas não tinham acesso ao que eu e você temos hoje, que é isso aqui, ó, a palavra de Deus. Eu não sei onde você está, mas está aqui a palavra dele falando contigo que ele não quer repetir a história, né? Que ele quer te dar água que supre toda a tua sede. Então vamos orar por esse propósito. E eu vou trazer alguns vídeos sobre a vida sentimental, não sendo como uma coach, porque Deus me livre de coach de relacionamentos, não, mas no viés bíblico, né? Aqui nós aprendemos hoje que Deus, Ele é o único que pode te dar aquilo que você está procurando, talvez, em pessoas. Aqui também vimos que a solidão da mulher negra, ela é um conceito sociológico, histórico, mas que, para quem conhece Deus, não faz sentido, porque Ele nos dá a água que preenche toda a nossa estrutura. E que Deus, Ele conhece o nosso coração, nossa mente, vai cuidar de nós. Sempre, sempre mesmo. Então, te convido para orar. E esse é o vídeo da semana do Projeto Himalaia. Tchau!